Saudamos as emissoras da Boa Vontade em todo o Brasil que formam conosco agora a partir do programa Comando da Esperança, Conexão Nacional. Para este momento de muito aprendizado, resposta às nossas dúvidas a partir da doutrina fraterna e ecumênica da religião do terceiro milênio. E a nossa saudação é com esta mensagem forte de paz, a saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu apresento a todos vocês o nosso tema de hoje, segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde. O nível de estresse e angústia causado pela pandemia tem levado a um aumento no uso de álcool e drogas. São riscos físicos, mentais e especialmente também espirituais. E a dúvida de muitas pessoas é como proteger a família neste momento. Defesa espiritual e combate às drogas é o tema então do Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Quem está com a gente, agradecemos a presença, o ministro pregador da religião divina, irmão Emerson Damásio. Seja bem-vindo, obrigada mais uma vez, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação fraterna, irmã Angélica Beck, a todos que estão na audiência do Comando da Esperança, seja pelo aplicativo Boa Vontade Play, pela Boa Vontade TV ou pela super rede Boa Vontade Rádio. Mais uma vez, um tema de alta relevância para todas as pessoas que nos acompanham. Nós trazemos a primeira questão, irmão Emerson Damásio. A pessoa preferiu não se identificar e diz o seguinte: por 4 anos eu fui usuário de drogas e hoje posso dizer que estou livre deste mal. Depois de ter usado estas substâncias por tanto tempo, eu perdi muitas amizades e pessoas da minha família se afastaram de mim. É possível que o meu anjo da guarda tenha me abandonado também? Minha irmã ou meu irmão, não é possível. O seu anjo da guarda jamais lhe abandonaria. Os nossos anjos da guarda estão sempre ao nosso lado, nos apoiando, nos amparando. Por quê? Porque Jesus mesmo quem disse em seu santo evangelho, segundo João, capítulo 18, capítulo 14, versículo 18, não vos deixarei órfãos. Para Jesus, ele não nos abandona em momento algum. E o alcoolismo ou a drogadição são doenças. Jesus, como diz o irmão Paiva Neto, é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E como qualquer outra doença, requer cuidados, atenção, amparo. Nem sempre os nossos amigos na terra ou entes queridos, até porque a droga ficou estigmatizada como algo comportamental daqueles que fazem uso dela. Nem todos compreendem de maneira ampliada de que o usuário, na verdade, é uma pessoa doente, como qualquer outra patologia que possa acometer os nossos irmãos em caminhada. E se a própria medicina humana já inclusive coloca no Código Internacional de Doenças, o CID, como uma enfermidade, as drogas, ou seja, o alcoolismo ou qualquer outro tipo de patologia ligada à utilização das drogas, o que dirá Jesus? O que dirá os nossos anjos da guarda? O nobre irmão Dr. Bezerra de Menezes, espírito do bem, na quarta revelação pela sensitividade do cristão do Novo Mandamento, Chico Perioto, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na obra Reflexões de Jesus e Suas Leis, que será brevemente lançada pela editora Elevação, o irmão Bezerra de Menezes, espírito, ele diz o seguinte: uma indagação mental de grande parte dos encarnados é a seguinte: o anjo guardião poderá se afastar do protegido? O Dr. Bezerra contundentemente responde: não. Ele pode criar situações de pressão sobre a criatura para que ela não saia de sua tarefa na terra e no espaço. Às vezes, a aparência de abandono é só temporária, porque o mérito do anjo da guarda consiste em acompanhar e lutar, sofrer e vibrar com as realizações frutíferas da trajetória do seu tutelado, fechar aspas. Você, minha irmã, você, meu irmão, graças a Deus que há 4 anos venceu as drogas. É uma doença tida na medicina humana como incurável, mas há um processo de remissão.
Apesar de existir a fissura para muita gente, não é o seu caso. O seu anjo da guarda fez parte desse processo, lhe inspirando, lhe fazendo perceber ou até te tirar de dentro de você, tirar de dentro de si o desejo, a vontade de usar esta ou aquela substância. Lhe levou em espírito muitas vezes às regiões espirituais para lhe falar companhias que poderiam ser nocivas para você, ambientes que poderiam ser perigosos. Foi lhe falando as consequências materiais para o seu corpo físico, as consequências psicológicas, emocionais, sociais, mas sobretudo sobre as consequências espirituais das drogas. E você, pare e passo, porque desejava se libertar deste mal, foi, com o apoio do seu anjo da guarda, libertado deste mal que acomete tantas pessoas. Parabéns, minha irmã ou meu irmão. Mas não tenha dúvida, seu anjo da guarda jamais se afastou ou se afastará de você. Muito obrigado. A sua pergunta, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nós reiteramos esse agradecimento, inclusive porque pudemos agora, compreender a presença dos nossos anjos da guarda em todos os momentos da nossa vida. Eu quero pedir licença para falar ao coração da Marcela Lopes, do Rio de Janeiro. Acabou de mandar uma mensagem para a gente. Estávamos durante toda a semana em oração com ela, pelo tratamento da sua querida mãe, que retornou à pátria espiritual. Acompanhada, sendo protegida nessa etapa decisiva, do seu retorno à pátria da verdade, bem como toda a família, Marcela, pelos anjos da guarda, as almas benditas, entes queridos. Então não é um momento fácil, mas continuamos em oração por todos vocês e na certeza de que os mortos não morrem. Sua querida mãe, Railda Maria Lopes Silva, é acolhida na morada celeste e por tudo aquilo que ela realizou de bom, não só na sua vida missionária, no seu trabalho diário, mas especialmente junto ao seu coração de filha tão amorosa. Marcela, a você e toda a família, as nossas orações. A próxima pergunta, irmão Emerson Damásio, vem da cidade de Belém, no Pará, é da Rita, e ela conta o seguinte: o meu filho usa drogas e acho que já está chegando na condição de dependente, então me preocupo muito com a segurança material e espiritual dele por causa dessa situação. Tem algo que eu possa fazer para afastar ele das más companhias espirituais, para que ele aceite conversar com um especialista? Primeiramente, minha irmã Rita, oramos por você e por seu querido filho, porque ele está enfermo e precisa de ajuda. E parabéns por sua atitude, por querer vê-lo livre deste mal. Sim, você pode orar por seu filho, orar muito por ele, para que ele, em espírito, porque o espírito dele não quer este mal para si, mas para que ele possa permitir-se ouvir e seguir as orientações do seu anjo guardião. Porém, minha irmã Rita, só quem pode aproximar ou afastar as companhias espirituais involuídas é a própria pessoa, é o seu próprio filho. E ele pode fazer isto à medida em que nós o auxiliamos. A senhora pode ajudá-lo sim, orando muito por ele, sendo paciente, compreendendo que ele está doente e que, como muitos doentes, nem todos conseguem perceber que precisam de ajuda. A sua oração constante por ele, conforme aquela passagem do Evangelho que Jesus diz, a parábola do juiz iníquo, em que aquela viúva orava incessantemente e, por ser mau aquele juiz, Jesus disse que ele poderia não atendê-la por não ser bom, mas ele atenderia pela persistência dela. Ore constantemente e peça a Jesus que seu filho perceba a importância da oração. No livro A Missão dos 70 e o entre aspas, o Lobo Invisível, na página 123, o autor desta obra, o escritor Paiva Neto, nos traz o subtítulo Lobo Invisível combate-se com oração fervorosa. E aí tem tudo a ver com o que você fala do afastar as companhias espirituais que
naturalmente estão próximas de seu filho, para que ele, recebendo as companhias espirituais do bem, deseje buscar o tratamento médico. Diz aqui o autor, abre aspas, o, entre aspas, lobo, caracterizado por um espírito obsessor, geralmente é muito mais atuante do que os, entre aspas, lobos reencarnados. E além disto, com a vantagem para ele de ser invisível, como costuma agir? De várias formas. Eu vou abrir um pequeno parêntese para quem não conhece esta obra, que vale a pena estudá-la. O autor fala, trazendo o Santo Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1, que Jesus diz que nos manda como ovelhas para o meio de lobos. E o irmão Paiva faz uma analogia explicando esta passagem sobre lobos invisíveis, quer dizer, espíritos fora da carne, porque todos nós somos espírito. Muitos de nós, quando passamos desta vida para a próxima, continuamos no caminho do bem. Tantos outros, infelizmente, fizeram mal na terra, continuam a fazer o mal na terra, e há espíritos que nem são de natureza má, mas alimentam certos vícios e acabam se aproximando das pessoas na terra que têm os mesmos hábitos. Por exemplo, a bebida, o cigarro ou outras drogas consideradas ilícitas. E eles desejam sentir o paladar, sentir as sensações daquelas drogas. Se aproximam daqueles que fazem uso destas substâncias. E aí eles abraçam espiritualmente aqueles que estão nesta faixa vibratória e começam a buscar aquelas energias que são provenientes daquela substância química que está sendo usada. Então, o irmão Paiva diz, diversas formas, esses espíritos obsessores, que são chamados por ele de lobos invisíveis. E ele diz assim, eis uma bem comum, uma das formas que esses espíritos costumam agir. Começam a brotar ideias estranhas na cabeça do indivíduo. A pessoa imagina, então, que está conversando sozinha. Eu vou abrir outro parênteses. Que vontade de fumar um cigarrinho, ou de usar uma droga A, ou de uma droga B, ou de beber uma bebida alcoólica. Às vezes a pessoa nem estava pensando naquilo. E aí o autor prossegue. A pessoa imagina, então, que está conversando sozinha. Que nada. Uma caterva de almas trevosas à sua volta põe-se a soprar nos seus ouvidos apelos a que não deve atender por serem maus. Para a defesa contra tal qualidade de seres ainda inferiores, só existe uma solução. Quem o revela é Jesus, no seu Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 21. Para esse tipo de espírito, só muita oração e vigilância, minha irmã Ita. Oração, ore, ore, ore. E a vigilância é o trabalho. E o irmão Paiva prossegue arrematando. Não me canso de repetir que é essencial em todos os momentos da vida cultivar o hábito da oração. Já lhes disse que não tomo uma decisão sem antes elevar o pensamento a Deus. Mas quem tem juízo não vai dormir sem fazer sua súplica aos espíritos do bem, às almas benditas. Uma sugestão à senhora, irmã Ita. Todas as noites, mesmo que seu filho não queira, ore no quarto dele, leia um trecho do Evangelho em voz alta, ao som da prece para ter tranquilidade, e ore pelo seu filho. E vá convidando-o para esta oração. Quando a senhora menos perceber, ele estará orando com a senhora e vai adquirindo forças e auxiliará o anjo da guarda dele a auxiliá-lo para que ele deseje buscar ajuda médica. Muito obrigado, minha irmã. Jesus a fortaleça, lhe dê sabedoria e resistência para continuar lutando pelo seu filho. Ele precisa sim de Jesus e da mãe dele, a quem Jesus colocou como também um anjo na vida de seu filho. Que Deus ampare sempre.
Muito obrigada, irmã Rita, e a todos os pais e mães e familiares que lutam pela vida, perseverando aí junto aos seus entes queridos para vencer o grande desafio das drogas. A última pergunta, irmão Emerson, que a gente traz no momento de hoje, a pessoa também prefere não se identificar e pergunta o seguinte: quando uma pessoa usa drogas só uma vez ou só de vez em quando, com amigos, ela pode ficar sem proteção espiritual? Sim, ela pode e, na verdade, fica sem a proteção espiritual. Por quê? Não que o anjo da guarda se afaste de nós, conforme respondemos na primeira pergunta. Porém, é uma questão de sintonia. Jesus diz: me diga com quem andas que eu te direi quem és. A companhia espiritual que nós temos, ela é qualificada de acordo com os nossos comportamentos. Ao utilizar mesmo socialmente uma substância química, vamos atrair espíritos que vibram naquela mesma faixa. Há uma mensagem do nobre Dr. Bezerra de Menezes, Espírito do Bem, na quarta revelação de novembro de 2009, pela sensitividade do cristão do Novo Mandamento, sob o comando do irmão Paiva, o Dr. Bezerra de Menezes diz assim: não bebam jamais, nem de forma social, pois não estamos presentes, diz ele, não estamos presentes com aqueles que sentem o álcool dentro do organismo. Serve para todos os irmãos que representam todas as instituições da boa vontade de Deus. Fechar aspas. Então, concluindo a nossa resposta, minha irmã ou meu irmão, Dr. Bezerra contundentemente diz que não há condição vibratória para que os espíritos do bem consigam ajudar o seu tutelado quando ele está em ambientes ou quando ele, que tem a utilização das drogas, do álcool, do cigarro ou outras substâncias, e nem eles conseguem auxiliar a pessoa porque ela vibracionalmente se coloca numa posição de não receber essa ajuda. Mas alguém poderia argumentar, mas quer dizer que o anjo da guarda então vai se afastar, não vai apoiar? Não, ele vai criar situações de pressão, como diz o nobre amigo espiritual, através de outras pessoas para auxiliar aquele que está fazendo a utilização daquela substância química. É um amigo, é um parente que vai ajudar, porque aquela própria pessoa não está vibratoriamente na sintonia a ponto de receber o apoio espiritual. Portanto, não fiquemos próximos de ambiente com bebida alcoólica, não façamos o uso. Ah, mas a religião divina é proibitiva? Não, ela não é. Ela apenas nos orienta que se você estiver nesses ambientes ou fizer o uso dessa substância, você atrairá para junto de si entidades trevosas que acarretarão males incomensuráveis para a sua vida. E nós não queremos isso para o seu destino. Mas a religião divina sempre estará aqui, sob o comando do seu presidente pregador, irmão Paiva, para lhe ajudar você a vencer o seu desafio, dentre os quais o alcoolismo e qualquer outro tipo de drogadição. Fique com Deus, que Jesus a abençoe e o abençoe sempre.